Sei a resposta porque é a minha resposta. Leonardo, você ama a sua família? Claro. Maiara, você ama a sua? Maurício, está me ouvindo aí, meu filhão? Ama a sua família? Como não, está dizendo? Como não? Opa, ajuda um pouquinho. Obrigado. Mãe Marta, ama a sua família? Perguntar para a mulher é até um suicídio, né? Porque se tem alguém que tem um amor excepcional, é a mulher, é a mãe, é a esposa. Né, Chalice? Você não é mãe ainda, né? Mas você é a esposa e é a mulher. Você sabe o que eu estou dizendo. E é interessante, até termos um filho, a gente pensa que tem um amor. Depois que temos um filho, é diferente, não é? Aí você sabe o que é amar de verdade. Claro que você ama a sua família. E você deseja o que para a sua família? Algo ruim ou algo bom? Bom, claro, tudo que é bom. Para isso, meus amigos, nós precisamos fazer algumas escolhas. Onde está o passador? Tem um passador de slides? Descarregado? Então vai assim, meu irmão. Escutou para Carolinha e passa para nós. Pode passar. Para isso, nós precisamos fazer o quê? Escolhas. Para que de fato nossa família tenha tudo de bom. Se nós de fato amamos, estamos fazendo escolhas que justifiquem esse amor. Para que essa família seja fiel até quando? Até quando? Até o fim. Fazer escolhas. E quando falamos em escolhas, irmãos, nós estamos falando em prioridade e não apenas em necessidade. Vamos lá, me digam algumas necessidades básicas que nós temos. Me diga lá. Comer, é bom comer, não? E quando se come saudável, melhor ainda. Claro, é uma necessidade básica comer, está certíssimo. Me diga outra aí, me diga outra. Sono, claro, tem que dormir. A irmã falou? Saúde. Envolve uma série de coisas, é um termo mais amplo, mas claro, sem saúde não se consegue fazer nada. Então são necessidades básicas. E também há necessidades secundárias. Me diga aí, na sua maneira de ver, uma necessidade secundária. Me diga aí, segundo lugar. Segurança? Alguns colocariam como primária, né? Mas, considerando aqui, pode ser, ok? Sentir-se seguro. Embora as mulheres, de maneira geral, tenham essa como primária, querem sentir-se seguras, né? Mas enfim, ok, segurança. O que mais? Os irmãos acham? Atividade física. Sim, ok? Promove a saúde, que disseram aí. Secundário. E ainda existem outras terciárias, quaternárias. Por exemplo, uma necessidade a longo prazo, ser bem sucedido, né? Ok, isso aí é um sonho, é um projeto, mas não é uma prioridade. O problema, meus amigos e irmãos, é que hoje muitas pessoas confundem as necessidades com as prioridades. Mas Deus nos coloca no centro, tira de um extremo, tira do outro e nos coloca no centro de tudo. E qual deve ser a prioridade número 1 da família? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus. Pode passar mais aí, Maurício. Vou adiantar um pouquinho, o tempo está bem curtinho. E passando. Pode passar mais um. Ok. Muito bem. Quem diz Mateus 6, 33? Eu vou ler, diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Amém, mesmo? O que Deus está dizendo para você e para mim aqui, meus amigos? Nós temos necessidades básicas, secundárias, terciárias, quaternárias, sim,
mas também temos prioridades. Agora Deus está falando o seguinte para você: não é esse extremo e nem naquele extremo. Você tem que fazer isso aqui. Busque a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas serão acrescentadas? Aí você teria que ler do versículo 25 em diante, e ali vai dizer o seguinte: não se preocupe com o que você deve comer, não se preocupe com o que deve beber, não se preocupe com o que deve vestir, não se preocupe com o seu tamanho, a sua estatura, porque você não vai crescer mentalizando: eu preciso crescer, preciso crescer. Não é assim que acontece. Não se preocupe com essas coisas. E aí então ele diz assim, verso 33: busque, se preocupe em buscar a Deus em primeiro lugar. E aí as outras coisas, essas coisas, o comer, o beber, o vestir, ou estar satisfeito ou não com a sua estatura, será satisfeito. Mas o que acontece com o homem moderno? Não falamos do homem moderno, falamos dos seres humanos em geral. Nós saímos correndo para o sustento, tem que correr mesmo, tem que buscar o sustento, mas não antes, sem antes buscar a quem? A Deus. Mas muitos não consideram isso, saem à busca desesperada para poder comer, vestir e se manter, e esquecem do mais importante, da prioridade das prioridades, que é buscar a Deus em primeiro lugar. Aqui diz: busquem em primeiro lugar. Sabe, amigos, há algumas palavras que são absolutas, e essa é uma delas. O que tem antes do primeiro? Nada, é o primeiro, não é isso? Então é uma palavra absoluta. Primeiro Deus, antes de tudo Deus, e aí o que nós necessitarmos será acrescentado. Veja o verso 32. Aqui é uma diferenciação entre aqueles que temem a Deus e os que não temem a Deus. Olha o verso 32: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios que saem desesperados para comer, vestir, beber, e isso e aquilo. Continua o verso 32: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Eu disse que aqui está a diferença entre os que temem a Deus e os que não temem a Deus. Os que não temem a Deus não o buscam em primeiro lugar, e consequentemente saem desesperados atrás das coisas. E os que temem a Deus buscam a Deus em primeiro lugar, e sabem que o que necessita será o quê? Acrescentado. Essa deve ser a prioridade maior de todas as famílias que querem permanecerem fiéis até o fim de tudo. Que fim é esse que estamos nos referindo aqui? Ao fim dos tempos. Ao fim dos tempos. Para isso, amigos e irmãos, você precisa buscar a Deus. Primeira coisa, cada dia dedicar ao Senhor. Esta pequena apostila tem um título geral. Diz aqui: primeiro o quê? Primeiro o quê? Primeiro Deus. Primeiro Deus. Deve ser a prioridade máxima da família. Por quê? Porque Deus pretende que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Os lares cristãos estabelecidos e mantidos de conformidade com o plano de Deus contam-se entre as suas instrumentalidades mais eficientes para a formação do caráter cristão e para o avançamento de sua obra. Por isso, em outro lugar, a Sra. White diz que Deus pretende povoar o céu com as famílias que forem redimidas da onde? Da terra. E quem serão essas famílias? As que forem fiéis até o fim. Por isso que Ele quer que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Você já imaginou a atmosfera do céu? Será que há briga no céu? Há intriga, a inveja, a cobiça, a discussão? Será que há isso no céu hoje? Não, não há. Assim, a nossa família deve ser um símbolo da família do céu.
E para que não haja essas intrigas, essas confusões, essas invejas, tudo isso aí, nós precisamos priorizar Deus. E Deus tem na família dois objetivos. Primeiro, em vermelho aqui, ó, a formação do caráter cristão. Sabe, amigos, vou dizer para você, o lugar mais fácil para nós sermos cristãos, sabe onde é? Aqui, na igreja. Aqui é o melhor lugar para nós demonstrarmos o nosso cristianismo. Mas sabe que é onde acontece o verdadeiro cristianismo? É em casa. É lá nas quatro paredes. É lá no ambiente familiar. Lá você e eu somos o que somos. Lá de fato nós somos quem somos. Por isso que quando a família da terra é um sino a família do céu, Deus está trabalhando na formação do nosso caráter. Esse é o objetivo. Segundo objetivo, essa família torna-se um instrumento para avançar, para propagar o Evangelho, para fazer avançar as boas novas. Deus usa essa família para promover o seu reino. Maravilhoso, não? Tudo a partir da família. Há um pensamento inspirado que diz que a família é a célula máter da sociedade. E a pergunta é, por que a sociedade está como está? Porque as famílias estão como estão. Se as famílias estivessem bem estabelecidas, bem fundamentadas, e buscassem a Deus, a sua justiça, o primeiro ato, e vivessem desta forma, sem dúvida, teríamos uma sociedade melhor, uma melhor sociedade. Por isso, olha outro pensamento, vamos seguir aqui. Isso. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus, o quê? Domina. Esta é uma outra razão, porque devo buscar a Deus em primeiro lugar. Para receber com frequência a visita de quem? Dos anjos. Maravilhoso, não? Já pensou? Eu já ouvi muitas histórias, experiências lindas de pessoas que tiveram assim respostas imediatas, ações diretas de Deus. E eu não erraria em dizer que em muitos desses casos foram anjos que foram enviados ali por Deus para resolver uma questão, dirimir alguma dúvida, ajudar na resolução de algum problema. Deus fará isso em favor dos seus filhos, bem como também a falta da boa educação em casa pode ser responsabilidade pela maior parte, a falta de boa educação em casa pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades de miséria e criminalidade que a humanidade sofre. Sexto Bom Viver, página 351. É o que nós já falamos, né? Quando a família não é bem estruturada, bem fundamentada, bem alicerçada, reflete na sociedade. E boa parte das enfermidades, miséria e criminalidade advém dessas famílias sem estrutura. Por isso, amigos, nós precisamos priorizar Deus em nossa vida. Era o propósito de Deus, olha aí, repovoar o céu com a família o quê? Humana. Mas houve a queda de Adão e Eva. E o plano de Deus foi, digamos assim, postergado. Porque finalmente o céu será repovoado com os remidos. É que não dá tempo de considerar que já são 9 horas, mas se você olhar para a Gênesis de 1 a 3, vai perceber ali uma série de coisas que o homem, a humanidade perdeu com o pecado. Perdeu a inocência, perdeu o paraíso, perdeu a vantagem que tinha de receber os alimentos da parte de Deus sem muito esforço, uma série de coisas. Perdeu a vida porque passou a ser mortal, mas tudo aquilo que foi perdido no Éden
será finalmente restaurada onde? Na nova terra. Na nova terra. E o plano de Deus será finalmente executado. Amém. E que a sua família, a minha família, querido irmão, querido amigo, seja uma das famílias que vai repovoar o céu. Para isso, Deus espera de nós que sejamos o quê? Fiéis. Fiéis. Por falar em fidelidade, quero ler um texto que está em 2 Coríntios 4, versículo 2. Olha o que Deus espera de cada um de nós. 2 Coríntios 4, verso... Aliás, 1 Coríntios 4, verso 2. 1 Coríntios 4, verso 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos coríntios e, por extensão, a você e a mim. 1 Coríntios 4, verso 2. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados ou despenseiros, como algumas versões trazem, é que cada um deles seja encontrado como irmãos fiéis. É isso e nada mais do que isso, mas também nada menos do que isso, que Deus espera de cada um de nós. Sejamos encontrados fiéis. Quando falamos de fidelidade, não se aplica de maneira exclusiva a questão de fidelidade nos dízimos e ofertas. Isso também está incluído, mas fidelidade em tudo. Fidelidade a toda a palavra de Deus, inclui seus mandamentos, seus preceitos, seus conselhos. Fidelidade ao próximo, nós que firmamos um casamento com o nosso cônjuge. Fidelidade dentro da família, aos amigos, fidelidade no trabalho. Deus requer de todos aqueles que herdarão e repovoarão o céu, que seja encontrado como fiel. Vamos só concluir aqui, o tempo já foi, avançando um pouquinho mais. Pela luz que Deus me tem dado, sei que o esposo e a esposa devem ser no lar. O que? Leiam lá, vermelho. Sacer? O que mais? O que mais? E o que mais? Olha quanta coisa. Interessante, né? E quer queira ou quer não, você como esposo ou esposa, membro de uma família, em algum momento você acaba atuando com tudo isso aí, sem ter formação para isso, não é verdade? Médico, diz que todo mundo tem de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? É um ditado que se diz aí, né? Médico, mas alguém fica doente, toma um chá daquilo, toma tal remédio, isso é bom, todo mundo tem um pouquinho de médico. De enfermeira, machucou, deu uma raladinha lá, vem aqui, mamãe passa um mercúrio, dá uma sopradinha e já curou, né? Enquanto são crianças é assim, depois que cresce é um pouquinho diferente. Enfim, Deus espera que sejamos isso, ok? Unindo os filhos a si mesmos e a Deus, educando-os para que deixe cada hábito que dele, de alguma maneira, prejudique a obra de Deus no corpo, e ensinando-os a cuidar de cada parte do organismo. Ok? Olha que coisa linda. Por que isso? Tá? A criança, o filho entenda de que ele é importante nesse processo. Vamos avançar um pouquinho mais aqui? Vamos lá? Se você deve ser a luz do mundo, essa é a luz que deve brilhar em seu lar. Aqui deve exemplificar as graças cristãs, sendo amável, paciente, bondoso e firme. É possível? O que acham vocês? Ser amável, paciente e bondoso e firme? Parece que o filho está fora de lugar ali, né? Mas não está. Eu li faz muitos anos um livro chamado assim, Com Firmeza e Ternura. Um bom livro. Não existe mais a edição dele. Mas esse livro trata do relacionamento familiar, tanto conjugal como pais para com os filhos. É possível sim ser amoroso, ser bondoso, ser amável, ser paciente, mas ao mesmo tempo ser o quê? Firme. E quem que nos dá esse equilíbrio, meus irmãos? A palavra de Deus, o Espírito de Deus. Por isso devemos buscá-lo em primeiro lugar. Sem Deus, nós somos desequilibrados. Ou é no extremo que vale tudo, pode tudo, ou no outro extremo que não pode nada é possível. Deus
e Sua palavra, o Espírito Santo que nos dá esse discernimento para assim agirmos. Os pais devem demorar-se mais no lar, por preceito e exemplo, devem ensinar os filhos a amar e temer a Deus. O que mais os pais devem fazer? Leiam lá, vocês agora em vermelho. Devem o quê? Ok, o que mais? O que mais? E cultivar que hábitos? Dando aos filhos o quê? Os pais podem prover-lhes um seguro e aprazível refúgio contra muitas tentações no mundo. Quando você lê esses conceitos, talvez você pense assim, mas quanta coisa temos que fazer? Impossível tudo isso. Claro, se você olha para você sozinho, é impossível mesmo. Não vai conseguir. Por isso precisamos de quem? Do nosso Criador. O Deus que nos criou, Ele sabe como nós funcionamos. Assim, por exemplo, aqui está a chave do carro, está ali na pasta, na bolsa. Se você olhar no meu porta-luvas, tem lá o quê? Um manual. O manual de como o carro funciona bem. Quando surge algum problema, tem que fazer uso do manual, para ver como é que resolve aquele problema. Deus nos criou, Ele sabe como nós funcionamos. E Ele deixou o manual, a Sua palavra. Por isso Ele diz: me busquem, como um primeiro gesto, como um primeiro ato, primeira atitude. E o que vocês precisam? Se é paciência, vai ser acrescentado. Se precisam ensinar os filhos a ser compreensivo, vai ser completado. A ser sociável, afetivo, cultivar hábitos de trabalho, vai ser completado. Vai ser completado. Os que ensinam o Espírito de Cristo manifestarão polidez no lar, no espírito de bondade, mesmo nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. E não importa se você mora numa mansão ou se mora numa casa simples e humilde, em todo lugar cabe as palavras de simpatia, de cortesia, de amor, de graça e perdão. Por isso, meus amigos, queridos irmãos, que o Senhor nos ajude, nos abençoe a realmente conseguirmos êxito nesta prioridade máxima da vida pessoal e familiar, que é buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Você crê nisso ou não? Crê nisso? Amém? Então vivamos em função disso. Vamos viver isso na prática, e vocês vão ver, e eu vou ver, todos verão, e que é possível ter um lar feliz já nesta vida, como preparação para a felicidade eterna que está reservada aos filhos de Deus, aos salvos na nova terra. O Senhor nos ajude para isso. Amém? Amém. Quero convidá-los a cantarmos um hino final, que é uma oração. A oração convidando Deus, Jesus, o Espírito Santo para morar entre nós. Vamos cantar esse cântico e fazer dele a nossa oração.